Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao episódio 24 do nosso Rocketcast. Estou aqui com o Joãozinho Damasceno novamente. E Fala, aí, João? Douglas. Obrigado pelo convite de novo. É um prazer Ansioso ter para você participar aí, aqui. um baita tema. Show demais. E Fernando Pellegrini, nosso coordenador da área de dados. E aí, Fernando? E aí, pessoal, tudo bem? Faz um tempinho já, hein? Faz tempo que você não aparece, né? Tempinho já, mas estamos aí. Muito ocupado, muito serviço, né? O bicho trabalha comigo, complicado. né? Trabalha, hein, Correria. velho? Difícil tirar o homem da mesa dele, hein? Difícil. Rapaz, Achar uma agenda ali, quase impossível. tem que pedir com antecedência aqui, com um ano de antecedência quase. O cara é ocupado, hein? E aí, a gente trouxe essas duas feras aqui para falar sobre governança de dados, né? Então, duas pessoas extremamente inteligentes para isso. Nada melhor que o Fernando e o João para trazer, tá? Então, o tema é o que é governança de dados e por que isso importa para a gestão. Tema mais abrangente, nada técnico, vamos falar sobre importância hoje, porque a gente sempre vem falando sobre governança de dados e o porquê isso é importante. E a gente vai bater nessa tarefa muitas vezes, porque as empresas estão falhando muito quando a gente fala de governança de dados, né? Mas vamos começar com arroz e feijão ali. Vou começar com o Fernando, sabe que ele não Perfeito. fala. Tem que ser. Fernando, na sua visão aí estratégica, o que é governança de dados para você? Legal, é bom a gente definir alguns pontos primeiro, né? Pelo menos pra gente ter uma base do que a gente entende como governança. Claro que existe o conceito técnico, né, conhecido em mercado, mas assim, o que a gente aplica é governança, pelo menos do que eu, há um bom tempo atrás, eu sempre achava que, é só restringir quem vai ver o quê. Então, mais passando no sentido de, olha, você pode ver isso, você vai ter acesso àquilo, mas tanto no nível de acesso quanto no nível um pouco mais técnico, né, de consumo de dados. Mas a governança vai um pouco além, né? É garantir a validação dos dados, ou seja, que isso esteja conciso, que as pessoas também, né, tenham acesso, você da área X, você vai ter acesso até aqui, você vai ter acesso a essa informação, a essa restrição. Eu tenho que ter observabilidade desses dados, ou seja, garantir que as coisas estão rodando, que entra um pouco junto com o tema que eu acabei de comentar, né, de ter a consistência de dados, porque é um acompanhamento contínuo, e a gente consegue definir alguns outros pontos a mais, assim. Mas a ideia basilar tem bastante coisa que a gente consegue elencar dentro desse tópico de governança de dados, né? Então é um tema que, pelo menos para mim, né, um tempo atrás era algo que era um pouco específico, nichado, mas não, ele abrange bastante coisa, né? Quando a gente vai falar de governança de dados. Show de bola. E para você, Joãozinho? Eu acho que vai muito na linha do que o Fer comentou realmente, mas realmente a gente pode pegar desde o início do processo, né, de dados, como que isso é imputado dentro de um CRM às vezes, com que frequência, o pessoal está atualizando direito ou não aqueles dados dentro da base. Então dá pra gente ir para algumas vertentes um pouco mais dentro da base mesmo de um projeto de dados também, que também conta como governança, né? No final das contas. Show de bola. Aqui tem uma colinha aqui. Então, resumindo, então, governança de dados é um conjunto de políticas, processos, responsabilidades e padrões que garante que os dados eles sejam confiáveis, seguros, acessíveis e usados corretamente dentro da empresa. Perfeito. Acho que é muito importante, né? E é uma analogia, né? Governança de dados é para a empresa, é para a empresa o que o controle interno é para o financeiro. Excelente. Perfeito. Excelente. E aí a gente vai tratar um pouco por que as empresas hoje precisam de governança de dados, né? Por que está um tema tão em alta hoje? A galera tem falado muito sobre isso. Por que a gente precisa dar essa atenção? As empresas precisam dar essa atenção, João? É muito interessante quando a gente pega um projeto de dados para analisar, né? A gente tem várias vertentes que podem causar erros. E uma das principais, acredito eu, que seja a governança de dados, né? Muito porque quando a gente vai validar um projeto, a gente vai entender se aquele número que a gente está olhando na reunião todos os dias é correto ou não, a gente precisa também entender onde que pode dar erro. E se em muitos lugares podem dar erro, ou seja, se na base pode dar erro, se no input dos dados pode dar erro, se na hora do tratamento pode dar erro porque não tem uma regra correta. Então, todo esse ciclo ele acaba impactando ali na hora que a gente vai analisar um projeto de dados. Então, hoje em dia é muito importante por conta disso. Às vezes você gasta ali com um projeto de dados, mas o número nunca vai bater porque não tem governança. Sim. E pra Exato. você? E aí, Fernando? Exato, a gente pode pegar um caso mais simples, né? Não precisa olhar para uma empresa tão robusta, com um processo, uma equipe gigantesca, muita gente de todos os setores. Pega no caso mais simples, você conseguir garantir dentro da sua empresa que os dados são consistentes, que você tem essa validação, que olha, o meu gestor da área comercial vai olhar o dado de vendas, vai estar correto. O meu diretor vai olhar também para acompanhar, vai estar correto. O meu cara da operação ele vai olhar e vai saber o mesmo dado e tá todo mundo falando a mesma língua. Isso, se você já garantir, já é um ponto extremamente importante. E você já precisa garantir, isso entra dentro do tópico de governança de dados. Então, assim, desde um ponto que, de novo, não se resume a só isso,
Mas ele entra nessa temática, né? Então, assim, é algo extremamente importante e fundamental para toda empresa. Precisa ter cultura de dados, as empresas hoje é essencial. Sim. E isso é um ponto de partida, assim, na minha visão, um dos principais, né? Você precisa garantir que eu tô vendo uma fonte de verdade. Sim. Não é o Douglas vê uma coisa, o João vê outra e eu vejo outra. Todo mundo vê a mesma informação. E algumas empresas pensam que, governança de dados eu preciso ser grande para isso. Não, acho que não há necessidade. Não sei se é possível metrificar um tamanho de... A partir de quantos colaboradores uma empresa precisa ter governança de dados? Talvez, às vezes, o cara... A partir de um. A partir de um. Cara, se tem um projeto de dados dentro da empresa, já tem que ter. Já tem que ter governança. Você quer olhar para o dado de alguma forma, seja em planilha, seja onde for, tem que ter governança, não tem como. E agora partindo para a parte de falhas, né? A gente falou sobre por quê. Mas quando a gente fala de falhas, na visão de vocês, onde as empresas realmente mais falham na parte de governança, assim? Tem algum ponto muito específico ou é um conjunto inteiro? Interessante. Eu acho que eu citaria a comunicação entre as áreas. Comunicação entre as áreas em termos tanto de indicador quanto do dado em si. Então, vamos supor que eu vou medir o faturamento de uma empresa, né? Eu tenho alguns lugares que eu posso olhar o faturamento. Eu vou olhar pela nota fiscal, eu vou olhar só para vendas. O que eu vou analisar de mais prioritário ali? Então, às vezes, na mesma reunião, tem pessoas que estão olhando o faturamento X, o faturamento Y, o faturamento Z e nunca chegam no consenso. Então, aquilo que era para ajudar a tomar uma decisão, às vezes acaba destrinchando mais ainda entre opiniões ali, né? Então, acaba que um projeto de dados se torna uma reunião de opiniões entre pessoas que estão olhando coisas diferentes. E não pode ser isso. Não pode ser. Você tem uma visão diferente, Fernando? Não existe uma linha de corte para falar, olha, a partir de X colaboradores vai ser assim, vai ser assado. Cada caso é um caso, assim, o famoso depende, né? Só que eu acho que, assim, os pontos principais realmente entram na questão tanto de observabilidade, porque, assim, uma equipe que é um pouco imatura nessa questão de governança de dados ou que implantou algo um pouco mais cedo, não tem tanta prática, ele não vai conseguir ter essa... não vai ser palpável para ele saber de onde que está... O que está acontecendo, o que está gerando mais consumo, o que está dando de errado, o que não está. E também essa questão de centralização de informação, né? Não que é uma regra específica, porque a gente tem modelos que tratam de forma diferente essa questão de centralização, não é uma verdade universal, mas entra no ponto que o João comentou, de olha, cada um está tratando uma informação de uma forma diferente. A minha verdade é uma, do João é outra, do Douglas é outra. Então, assim, pensando para o caso médio, né? Entra nesses dois pontos, pelo menos, do que eu vejo, né? Do que a gente acompanha de casos que entram para a Rocket para a gente tratar. Perfeito. E na sua visão, João, às vezes trazendo um caso de uma empresa que o gestor ele tem uma dificuldade ali. Pô, estou com dificuldade em governança de dados, todo mundo tem acesso à mesma informação, ele sente essa falta. Acho que é muito perceptível dentro de uma empresa quando falta uma governança. Como que ele pode começar? Porque quando a gente fala de governança, a gente fala de processo, né? Mas tem algum start inicial de como ele pode começar a pensar nisso, entendeu? Ou qual que é o ponto, a virada de chave que a partir daquele momento ele precisa de uma governança? Tá. Eu sou muito a favor de ir no caminho do início até chegar em soluções mais complexas, né? Então, quando você vai começar a implementar uma governança de dados propriamente dita na empresa, é legal você olhar onde que aquele dado surge. Então, pegando o mesmo exemplo. O dado surge de faturamento, muitas das vezes, na hora que a pessoa fecha uma venda e surge uma nota fiscal, por exemplo, né? Existe o lançamento de uma nota fiscal ali. Como que isso está sendo imputado? Aonde que é imputado? Quem que imputa? Esse input é manual, não é? Eu preciso deixar isso automático? Já está funcionando do jeito que está? Quem que é responsável por aquele dado especificamente? Porque precisa ter responsáveis, né, pelos inputs. Então, acho que é legal começar por aí. A partir daí, no momento que isso está definido, está bem estruturado, está rodando bem feito, aí a gente consegue chegar em coisas mais complexas, né? Daí a gente coloca, por exemplo, sinalização, se está dando alguma coisa errada ou não, se o erro já é no tratamento dos dados, se é a regra que talvez tem que ser reconsiderada, enfim. Então, começar da base é sempre muito importante para mim. Se o dado está chegando para a pessoa correta ou não. E é legal que o João está apontando uma visão muito mais para a área de negócios, enquanto que pelo menos eu tenho uma visão, né, ainda mais por dia a dia, né? Eu trago muito mais a vertente um pouco mais tecnológica da área de TI em específico. E que, de novo, não é regra, né? Você falar de governança não é algo específico de uma área de TI, por exemplo. Ele envolve toda a empresa e ele atua em níveis diferentes. Mas é bem interessante, né? Você comentou, mas que a gente está falando um termo um pouco mais abrangente, mas tem essa linhagem, olha, começou aqui, está sendo feito assim, está sendo feito assado, a gente está conseguindo ter esse acompanhamento,
Bem interessante. Legal. Existem algumas coisas que sustentam a governança, né? E uma delas eu vou trazer que é a arquitetura medalhão, né? Que é uma forma de aplicação imposta pela Databricks, surgiu pela Databricks, né? Eu acredito que existem outras também. Mas vamos trazer a arquitetura medalhão, que é muito utilizada aqui dentro da Rocket, né? E aí, João, como que a arquitetura medalhão, ela realmente sustenta hoje dentro de uma governança de dados dentro de um negócio? Perfeito, a gente vai entrar naquela seara que eu comentei por último mesmo, né? Que daí o erro vai ser no tratamento, por exemplo. Então, ali dentro do Databricks, a gente tem questão de observability, tem N coisas que conferem, por exemplo, se a atualização está rodando, se aquele número está fazendo sentido ou não, dá para rodar algumas queries ali de validação e tudo mais. Então, quando a gente tem a camada bronze, prata e ouro funcionando de uma forma adequada, e isso já está validado na ponta pela pessoal de negócio mesmo, que nem o Fê comentou, acaba que negócio e TI vai andar bem em paralelo ali, né? Se um dá pau, o outro vai dar erro também, não tem jeito. Então, quando a gente entra na camada medalhão, a gente consegue ver mais esses erros e ver mais esses pontos de atenção que a gente precisa trabalhar ali. Só traz um resumo rápido, às vezes a pessoa não sabe, né? Tá. O que realmente é uma arquitetura? São divididas em 3 camadas, né? Que é a bronze, prata e ouro. Mas só dá uma pincelada nisso, gente. Tá. Eu acho que o Fer vai conseguir até complementar melhor, mas passando rapidamente aqui, né? A bronze vai ser os dados mais brutos, então normalmente é como ele vem já direto do RP, do sistema que seja. Quando a gente passa para prata, a gente está falando de um nível de tratamento um pouco maior, né? Um pouco mais intensificado ali. Normalmente a gente vai separar entre fatos, dimensões, tabelas relacionais mesmo, né? Para a gente conseguir trabalhar lá na frente. Quando a gente fala em ouro, já é um pouco mais específico, né? A gente aplica a regra de negócio, aplica propriamente dita dentro das colunas. Então aí começam a surgir colunas um pouco diferentes, como colunas binárias, enfim. Coisas que apontam regras de negócio mais palpavelmente, sabe? Quase que o cálculo já feito, né? Legal. Então, como se você já fosse consultar essa tabela, ele já vai trazer basicamente, o faturamento X foi tal. Claro, né? Cada caso é um caso, mas assim, é quase o nível praticamente tratado, né? Já a visão final que a pessoa precisa. Mas também não deixa de ser importante. Quero consumir isso em BI. Dá para seguir numa lógica de bronze, prata e ouro também sem problema nenhum. Mas é bem interessante. E no ponto que você comentou, Luiz, poxa, como que ela pode funcionar? A arquitetura medalhão, ela literalmente é o que o próprio nome diz, né? É uma arquitetura que você implanta, não é uma ferramenta específica, Sim. Ela não é o Databricks que é detentora dessa operação, isso aí você consegue fazer em vários sistemas, no próprio Fabric que você tem, enfim, outras plataformas. Mas é interessante, pelo menos eu entendo, assim, uma equipe que implanta esse tipo de arquitetura, você consegue filtrar o que cada um vai ter. No sentido de, cara, você vai consumir a fonte de verdade, aquele ponto que a gente já comentou, né? De, olha, os dados estão consistentes, estão validados e a fonte de verdade é única e é essa. Então, com a arquitetura medalhão, você consegue ver tanto isso quanto a linhagem do processo todo feito para chegar naquele resultado final. Sem falar de segmentação de quem vai poder ver o que também é possível de fazer, sim. Mas pegando os 2 pontos principais, eu consigo ver de ponta a ponta do que eu estou recebendo até o tratamento que eu estou fazendo e consolidar isso numa fonte de verdade. Então, é bacana que, olha, a área de negócio do comercial, ele pode até desenvolver BI também, não só... A gente está falando de BI, né? Mas pode ser outras aplicações também. Eles vão construir, por exemplo, uma visão específica para comercial. Cara, ele vai consumir da minha fonte de verdade, que é a ouro, que já está tratada. E se der algum erro, para quem vai dar manutenção, o cara consegue ver de ponta a ponta. Perfeito. Então, a governança de dados está aplicado ali de uma maneira correta, né? Eu consigo, olha, legal. Então, o problema foi aqui na Silver que a gente fez, na prata, né? Aplicou uma regra assim, mas era um pouquinho diferente. É um caso específico e daí a gente consegue corrigir esse problema. Mas é uma solução interessante, né? Que, de novo, não é uma ferramenta específica, é uma arquitetura que a gente implanta em Lakehouse, em DW, enfim, para daí sim chegar no objetivo fim, que é essa questão de ter uma governança bem aplicada. Perfeito. Quer complementar, João? Não, acho que não tem necessidade, bem, né? Você tá doido. Caramba. A narrativa é impecável. Mas aí, João, trazendo um outro ponto, né? Hoje, na atualidade, não tem como falar de IA, hoje é impossível. E quando a gente fala de IA, a gente fala de governança de dados também. Certo. E aí tem outro ponto que é LGPD, cara. É um termo muito importante, muito importante. E aí vamos trazer um pouco mais de governança de dados, como que ela ajuda em conformidade de LGPD. Vamos tratar, talvez, a lei e tal,
algo relacionado. Mas principalmente por que a governança de dados ela precisa ocorrer, principalmente por causa a gente trata de IA. Tá, Né? beleza. Como que a empresa deve se comportar perante isso? Entendi. Certo. A LGPD ali, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que tem que ter uma rastreabilidade, né? Precisa ter uma rastreabilidade daquela informação, para onde que aquela informação está indo, de Até porque onde pode que ela gerar tá vindo multa. também. Pode gerar multa, então Principalmente. gera gasto financeiro, A pessoal. multa, só para cortando assim, a multa, ela pode ser de até 2% do faturamento e do dano reputacional. Cara, Deus me livre. 2%. É dinheiro. Parece um número, É dinheiro, é bastante dinheiro. pro gestor é muito expressivo isso, cara. Sim, sim. Então ali quando a gente tem a governança de dados bem aplicada, né, a gente tem essa rastreabilidade de entender quem está mexendo, aonde está mexendo, que nem o Fer comentou, né. Quando a gente libera tabelas, telas, enfim, aplicações de modo geral para cada usuário de uma forma que garanta que aquele usuário só vai ver o que ele precisa ver, isso traz muito a LGPD à tona, né, porque a gente tem liberações por cada usuário, né, propriamente dito ali. Então, acho que seria mais nesse sentido de rastreabilidade mesmo. E é um aspecto que a gente está comentando, né? Então a gente pode pegar toda a gama do que a gente quer dizer como governança. Olha, tem a questão de, olha, você só vai ter acesso à sua parte. Isso a gente pode tratar tanto no sentido de, olha, estou falando de um lake house. Cara, a parte de TI, o assistente de dados só vai ter acesso a isso, que já vai estar tratado. E eu não vou compartilhar dados sensíveis, eu não vou compartilhar valor de salário, eu não vou compartilhar e-mail, CPF com esse cara. Ele só vai ver dados gerais da área que ele precisa trabalhar. E também serve até para a área, por exemplo, o próprio sistema, o cara no RP, eu sou operacional do estoque. Cara, só vou ver coisa minha. Eu Exato. não vou ter acesso a módulo de RH, por exemplo. Isso, via de regra, já tem sistema, então é algo um pouco mais controlável. Só que, assim, com a LGPD, você fazendo, para a LGPD, melhor dizendo, né? Aplicando boas práticas de governança, você consegue mitigar bem, mas, assim, 100% é muito difícil, né? Então, você vê vazamentos, por exemplo, da iFood, todas essas empresas grandes de vira e mexe tem. E o quê? É hacker que invade, é pessoal que acaba vazando informação. Então, assim, apesar de que isso aconteça... Ou jogando na IA também, né, Fernando? O pessoal joga de vez em quando ali e esquece que porque não tem... às vezes não vai adiantar, é um outro ponto também, né? Porque não adianta às vezes a empresa ter uma governança de dados muito bem estruturada, aí o cara vai lá, exporta um relatório e pede uma ajuda pra IA dele. Às vezes o cara tem um IA pessoal, né? Perfeito. Acontece, às vezes a empresa ela fornece, só que ela fornecer e não ter uma estrutura de governança também sobre a aplicação dentro da IA. É um outro ponto problemático também. Não, é interessante, inclusive, né, com isso que o Fer comentou, de que certas pessoas terem acesso a certas informações, né? Quando a gente pensa em IA, é muito comum a gente ver o pessoal liberando credencial a rodo na IA, sem pensar duas vezes. Aceitou os termos. Aceitou os termos e só deixa, faz MCP ali, às vezes, com alguma coisa que é mais sensível. Às vezes já não fica interessante, né? Você conectar seus dados direto na IA é uma coisa muito sensível. Quebrou toda a regra de governança que a empresa tem por trás. Exato, e às vezes tem algumas operações que você tem que limitar a IA de fazer, né? Vamos supor que você vai deixar ela liberada para acessar seu banco. Ela só pode dar um selectzinho de bobeira. Falar, posso fazer, blá, blá, blá. Pode, brilha, sempre permite. Teve um caso recentemente, né, que o cara liberou, fez a IA, deu permissão pra IA fazer alteração no banco lá e excluiu não sei quanto. Excluiu um banco. Uma tristeza absurda. Cara, o que você faz? Não, a gente falou desse caso. Né? Dá um Ctrl Z no banco. Não, e o backup era de 3 meses atrás, né? Cara, assim, é absurdo você vê que tá tudo errado, o cara não tem... Como é que o cara não tem uma rotina de backup, né? Ele deu permissão total de alteração, cara, não só leitura, né? Mas tipo, alteração. Olha o nível disso, entendeu? Acaba que IA é um ponto muito sensível quando a gente fala sobre LGPD e governança, né? Tem que tomar muito cuidado, não tem jeito. Pode ajudar bastante. No começo do chat GPT, quando o pessoal, ainda mais brasileiro, né? Pelo que a gente lembra, poxa, minha mãe contava uma história triste, ela sempre me passava chaves do Windows. Nossa! E o chat GPT mandava um monte de chave do Windows pro cara ter liberado de graça, né? Então, assim, trazendo algo um pouco engraçado, mas assim, entra nesse ponto de governança, né? Porque, claro, né? A gente tá falando de um chat GPT na época que soltou, né? Uhum. Então, mas houveram problemas nesse sentido que, assim, eu entendo que pelo menos, poxa, a OpenAI conseguiu mapear, localizar, entender qual que é o erro, e por mais que houveram falhas nesse sentido, por conta de uma governança de dados que eles, obviamente, tinham na época, conseguiu eliminar esse tipo de problema. Só que, assim, de novo, né? Até uma empresa bilionária que a gente vê, por exemplo, uma OpenAI, vai ter problemas desse tipo. E o que diferencia de uma grande empresa que tem processo ou não? Eles vão conseguir resolver o problema quanto mais rápido possível, né? Saber localizar onde que é o problema
que também entra no escopo do que a gente está falando de governança de dados, e atuar para resolver. Então, assim, são vários nuances, mas é algo a se pensar, né? É um ponto muito importante que a gente precisa... vai tentar corrigir, mas o problema já... depois que vazou, né? Já vai ter que trocar tudo ali na correria, tentar resolver o mais rápido possível. Teve recentemente um que acusaram, né? Que é o da Receita Federal, não sei quantos milhões de dados. A Receita disse, né, lá, de acordo com a notícia, que são dados de 2021, aí, pela fonte do Tecmundo, que eu olhei. Mas, cara, é um ponto de alerta. Por que essa informação de venda dessas informações chegaram nos fóruns agora? Entendeu? Enfim, eles estão estudando e tal. Mas são sinais de alerta. O iFood foi realmente confirmado por eles. Cara, informação sensível, entendeu? E olha o tamanho da estrutura da empresa. Não querer julgar também a empresa por isso, né? Às vezes a empresa não vai ter o controle sobre o que um funcionário tem. Porque conforme a empresa vai crescendo, vai ser mais difícil dela ter o controle. Por isso que ela precisa de gestores, de líderes, pessoas capacitadas e de uma empresa, talvez, um setor apoiando dentro. E aí onde entra a Rocket. Onde entra a Rocket apoiando para implementar governança dentro dos projetos da forma correta, né? E aí, João, como que a Rocket hoje ela atua, né? Nessa governança, como que ela implementa essa governança? É através do Rocket Engine? A gente tem uma metodologia, uma outra forma diferente? Hoje, com os processos que a gente tem dentro da Rocket, a gente consegue apontar para o cliente possíveis falhas e falhas que realmente estão acontecendo durante o tempo de projeto, né? Por exemplo, ali. E também junto com a camada medalhão, né? Então a gente pode ir sim com o cliente ali entendendo o que está acontecendo e fazer sugestões. Acaba que a decisão final sempre vai ser do cliente, né? De como implementar ou não dentro da empresa um processo. Mas sim, né, através do Rocket Engine ali, a gente vai trabalhando parte por parte da empresa, setor por setor, a gente consegue ter esse consentimento e passar isso para o cliente, né, Fer? E é um ponto legal que a gente sempre acaba batendo na tecla, às vezes para o cliente não é algo tão legal de ouvir, mas assim, não é algo que vai ser resolvido da noite para o dia. Não vai. Leva um tempo, tá? Ainda mais para quem ainda tá começando a desenvolver, maturar um pouco mais a questão de maturidade de dados, cara. Poxa, são N aspectos que a pessoa precisa ter. Eu preciso ter a visão para hoje, eu preciso que... nem pensando em BI específico, por exemplo, preciso ter uma estrutura de banco assim, já assado, porque o meu pessoal precisa ler, precisa consumir, precisa criar insight. Só que são N pontos que você precisa desenvolver e além disso a gente fala, tem um ponto importante pra gente levar em consideração. Sem X, Y, Z considerações a gente leva que, olha, você precisa ter essa governança assim, precisa ser dessa forma, quem vai ter acesso, qual vai ser a sua política de X, Y, Z. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Sim. E, de novo, né, não é algo que a gente faz da noite para o dia. Leva um tempo, precisa entender cada caso é um caso. Às vezes a gente não... Às vezes não, né? A gente não precisa tratar uma empresa que é recente nesse mundo de tecnologia, colocar um sistema ultra mega brain, né? Ultra sofisticado. É bom, viu? Ultra sofisticado. Começa do simples, mas tem que ser um simples bem feito, que vai atender o que o cara precisa. E que atenda essas questões de LGPD e tudo mais. Sim. É engraçado até, inclusive, se você for para pensar no SharePoint, né, Fer? Vamos supor aí que tem empresas que trabalham dentro do SharePoint e tudo, é comum e é super plausível. Só que até mesmo dentro do SharePoint você tem que prestar atenção na governança, dependendo de quem que você vai compartilhar certas planilhas. Por exemplo, vamos supor que a RLS está dentro de uma planilha dentro do SharePoint, né, que é o que vai definir o que o usuário vai ver e qual usuário vai ver o quê. Isso tem que estar bem controlado lá dentro. Então tem que gerenciar bem o acesso, liberar somente para quem tem necessidade e tudo. Legal. Tem até uma estatística da Gartner, né, que ele fala dos dados da má qualidade, eles custam a empresa. Né? Tem uma média, né, que é de 12,9 milhões ao ano mais de dólares, mas a gente tem que trazer para a realidade. Mas enfim, o ponto principal é que a má qualidade dessas informações, tanto na estrutura e na governança, pode custar muito. Entendeu? Por isso que o apoio da arquitetura medalhão vai sustentar da forma certa do consumo da camada Gold, que é onde tem a regra de negócio, porque se consumir ali da primeira camada, vai ter erro, não vai ter o dado de qualidade, e isso vai influenciar na decisão. E decisão é dinheiro na mesa. Né? Com certeza. Tomar uma decisão porque a informação está incorreta, ou a fonte, enfim, ou a forma de armazenamento lá no sistema não tem sido satisfatória, enfim, de alguma forma, sempre vai custar lá no final. Né? Porque o fim vai ser sempre a decisão. Né? Sempre a decisão. A tecnologia ela vai ser o meio que vai criar essas ramificações, agilizar uma coisa, agilizar outra.
Mas vamos trazer essa parte ali vamos trazer mais pro lado final aqui, de encerrando o nosso podcast. E aí, nossa visão geral, João. Então, tem alguma coisa que você queira complementar sobre isso, sobre essa governança de dados, algo mais importante? Pode falar, aqui a gente tá para falar mesmo. Tá, eu acho que é muito comum as empresas ignorarem um pouco a parte de governança por ser algo mais moroso ali, né, que tem que prestar atenção, que nem o Fer comentou, leva tempo para ficar redondo, para funcionar bem, mas tem que começar por algum lugar. Então, muitas vezes, eu não tô com tempo de reestruturar toda a operação da empresa, fazer tudo do zero. Cara, começa num setor específico, de repente, começa no financeiro. O financeiro tem uma boa governança de dados, já é bem interessante para a empresa, né, Fer? Então, começar ali em um setor para que os outros setores continuem se espelhando naquele principal, por exemplo. Então, acho que seria uma dica que eu daria para ele. E nada melhor do que a Rocket apoiando isso. Nada melhor do que a Rocket apoiando isso. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Assim, de novo, cada caso é um caso, a gente pode pegar empresas que já estão muito maduras e precisam só de um toque final, refino para a gente trabalhar nisso, dá para fazer. Mas para o empreendedor médio, né, que é alguém que está começando, que está iniciando nessa parte, cara, começa do básico. Por exemplo, a gente está falando de dados, né? Trabalha com uma organização um pouco mais centralizada, deixa para uma equipe de TI. Se você tiver ou não, trabalha 100% com a Rocket para a gente fazer esse gerenciamento. Então, a gente consegue abordar isso de algumas formas diferentes, que olha, para o seu caso específico, a gente vai trabalhar assim assado. A gente sempre deixa transparente qual que é o nosso plano de operação, que olha, vai estar aqui os seus dados, essa pessoa vai ter acesso, de ponta a ponta o tratamento é esse, se você quiser acompanhar, até questão de custo, né? Cara, a gente consegue compartilhar assim assado, você consegue ter esse acompanhamento. Então, deu BO, como é que eu faço para acompanhar? A gente tem essa ferramenta para você ver assim assado. Então, assim, precisa aplicar, cara. Se você não tem, é importante ter, você precisa iniciar esse processo, e para quem já tem, é mais a questão de refino, né? E da manutenção. Sim. E não é algo tão simples, né? Mas para dar manutenção. Perfeito. E se o gestor, né, ou a pessoa C-level tem uma dificuldade de entender isso, nós temos um diagnóstico totalmente gratuito para entender como que a gente pode avançar. E uma das partes, um dos pontos ali, é a parte de governança de dados. Então a gente vai deixar aqui na descrição como que você pode fazer esse diagnóstico de dados, da maturidade de dados, porque às vezes a governança ela está sendo falha e o gestor não consegue enxergar isso. Então são algumas perguntas simples que você vai receber totalmente gratuito. A gente está disponibilizando isso. Os principais dores ali dentro desse diagnóstico, a gente vai avaliar isso dentro do seu negócio, totalmente gratuito. Então vai estar no link aqui na descrição. Mas é isso, João e Fernando, obrigado. Acho que governança de dados é um ponto muito importante, tem que ser falado, tem que bater na tecla, porque as empresas estão falhando muito com isso, e nada melhor do que a Rocket apoiando justamente agora com o avanço total da IA. E é um ponto muito sensível que precisa ser analisado. Excelente. Isso é muito Perfeito. bom. Fechou. João, muito obrigado pela sua participação. Fernando, novamente, pelo conteúdo de altíssimo valor. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal para receber esses conteúdos semanais que a gente tem falado sobre o mundo dos dados da IA. Até porque a Rocket hoje é a arquitetura por trás de cada decisão. Sim. É isso. Fechou. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Valeu, gente. Pessoal. Falou.